Faço o M com extrema tranquilidade, meus correligionários, porque essa última luta do Renato Moicano mostra que ele ainda tá em busca de easy fights. Que lutaça que foi ver o Renato Moicano, por mais que tenha sido no Fight Night. Minha política do Fight Night é: o UFC coloca caras pra ver quem vai se aposentar e pra ver quem que eles vão arranjar um motivo pra demitir. Porém, enquanto todo mundo achava que o nosso Renato Moicanço ia pegar todo o fôlego dele pra somente viver de YouTube, podcast e dar as opiniões mais absurdas do meio da luta, ele simplesmente deu uma aula de técnica, lembrou pra gente porque ele foi, por exemplo, substituto contra o Islam Makhachev, e o que a gente achava que ia ser a primeira aposentadoria do UFC pra seguir na alta com seu time no YouTube, simplesmente abriu caminho pra ele continuar sendo um bom nome aí pra ficar nos pesos do ranking leve. E se você acompanha o Renato Moicano, você já deve aprender que nesse momento você precisa se inscrever no canal. Eu sei que esse canal tá dando uma meio cambalhada, mas eu tô indo atrás de uma equipe pra poder tomar conta desse canal, poder editar, poder gravar e aumentar o ritmo desse canal. Então por isso que nesse momento parece que o canal pega poeira, mas confia em mim, todo esse tempo, toda essa cambalhada vai ser por um futuro melhor. A gente tem que sempre pensar no futuro, tem que sempre pensar à frente, entendeu? A mês. E o maior apoio que você pode dar é se inscrever no canal, e o apoio supremo maior que você pode dar é se virar um membro, igual temos os membros no canal. Mas retornando justamente ao assunto no momento, pra quem não lembra, o Renato Moicano subiu para nono na categoria peso leve. Ele é da mesma categoria do Topuria, do Gage, do Tsarukian, uma categoria que tá repleta de talento, 3 cinturões, o cinturão do campeão do Ilia Topuria, o interino, e o BMF, Charles Oliveira, e com um ranking tão stacked, com um ranking tão denso, com um ranking tão movimentado. Esse um ano, desde a derrota do Sanil Dariush, muitas pessoas pensaram que ele ficaria fora de querer voltar a lutar. Muitas pessoas, inclusive, acharam que quando ele ia tirar a luta, ele iria se aposentar. Depois ele falou que foi só uma graça ali pra deixar o Hunter desesperado. E ele até chamou o Ortega de novo. Pra quem não lembra, a luta do Ortega ia ser contra o Renato Moicano, depois que o Ortega saiu da luta. Depois de também do Poatan ter terminado com a mexicana, que todo mundo falou, beleza, Moicano. É bizarro, né? O Moicano fala, quero lutas fáceis, pega o Islam Makhachev. Fala, não quero voltar a lutar, pega o companheiro de equipe dele pra sair na porrada. E deixou bem claro que ele quer continuar na ativa, inclusive eu acho muito importante esse discurso com ele. Logo depois de uma vitória tão boa, tão icônica que foi esse último Fight Night, tão bonita de ver, levou um round e meio pra acabar. Até porque essa luta serviu pra lembrarmos todos nós que Renato Moicano não só é um bom leitor de lutas, um cara estratégico que ficou lá parado, congelado, dando alguns golpes, aplicando, fazendo uma leitura, como ele é um bom grappler. Ele ganhou justamente na leitura do grappling, no time certo de quedar, de pegar, de derrubar. Tracy Cortez é o nome da mina que eu queria falar, que eu esqueci de lembrar e agora eu lembrei agora. Até porque essa luta pro Moicano não ia somar muitas coisas. Se o Moicano quer subir nos rankings, que é a impressão que eu tive na pós-entrevista dele, e ainda por cima pegar pagamentos melhores, maiores, primeiro, não vai ser no Fight Night, vai ter que ser no UFC numerado, e segundo, deram pra ele um colega de equipe que ele teve na American Top Team, que tava numa sequência, acho, de 4 vitórias seguidas, acho que é isso, eu vi a transmissão, não lembro de cabeça, mas eu acho que é isso. Tava num timing bom, mas não é um lutador nem ranqueado, enquanto o Renato Moicano tá nesse momento no top 10. É um lutador que não tá nem no top 15 do ranking. Eu acho que o UFC quis justamente uma luta pra testar o Moicano, se ele vai viver só de podcast ou vai querer lutar de verdade, contra um cara que eles queriam testar se poderiam colocar no top 15, e o resultado foi o oposto do que eu acho que o UFC esperava. Até porque o Renato Moicano tá um time muito bom, que ele praticamente pode fazer a carreira dele só com internet. Principalmente eu que entendo um pouco de YouTube, esse que é meu segundo canal, meu primeiro canal que é o de MMA tá quase pegando, perdão, meu primeiro canal que é o de basquete, físico ABC. Desacelera a língua um pouco, pelo amor de Deus. Tá com quase 200 mil inscritos, eu posso dizer que o formato que ele tem hoje de como ele fica no canal do YouTube, ele realmente não precisaria ter muito trabalho, porque pensa, ele pega uma live, tem os superchats, tudo, ele pega uma live, pega uma porrada de gente ao vivo na live sem ter problema de derrubar, porque ele só narra, as pessoas acompanham ele, acabam vendo propagandas, e ainda por cima tem corte, tem repost, tem o canal de cortes do Renato Moicano, e tudo isso você abre aqui, ó, os últimos vídeos, 200 mil views nos últimos 2 dias, com ele podendo falar da própria luta, 100 mil views falando da luta do Fight Night, do Adesanya, quase 100 mil views também falando do UFC de Londres, ele sentando o pau ou não sentando, falando pra caramba, ele totalizando um total de views ao vivo aqui, principalmente no UFC contra o Charles do Bronx e o Max Holloway, quase 1 milhão o totalizado na live. Isso é muita coisa pra qualquer nível de tipo de vídeo de categoria, sendo live é mais absurdo ainda, sem contar que ele tem a própria plataforma do YouTube, inclusive, então assim, ele consegue ganhar muita grana sendo um lutador que não luta. E por mais que a gente fale que o UFC não paga bem, o UFC aquilo, o UFC isso, não tem quase ninguém do nível, na verdade eu acho que não tem ninguém do nível do Moicano que consegue ter um nome, uma atenção que não é aquela atenção John Jones, Poatan, Charles do Bronx, não é essa atenção tão absurda, mas que pro jeito que ele é, pra estrutura que ele é, pro formato que ele traduz, pro jeito que ele se comunica como um comunicador na internet, ele consegue
converter e gerar momentos que, por mais que ele não seja aquele cara super lembrado como lutador, é o cara que você quer ver como brother vendo seus vídeos, é o cara que você quer ver como colega, e tudo isso já era o suficiente pra ele não precisar nem lutar. Tanto que, se eu não me engano, ele ficou off de vez de tudo. Essa parte eu fiquei meio confusa quando eu vi o Pampurra falando do caso dele. Ele ficou off de tudo só pra se concentrar nessa luta, só pra vencer, lembrar todo mundo que ele ainda é um punch lutador, mas mesmo que ele não quisesse lutar, ou mesmo que ele se falasse, tô quitado, ninguém dá uma luta decente, eu tô fora, ele praticamente já tava feito com uma carreira grande e sólida, fora do mundo da luta, enquanto ele ainda tá na idade de lutar, e aí simplesmente ele nos agrada com essa vitória contra o Chris Duncan, que é uma coisa que o Renato Moicano tem razão, é uma luta que não ia somar muito pra ele, não é uma luta que vai subir no ranking, ele tem que pegar o ranqueado pra ganhar o paycheck, pra ganhar o pagamento, o salário, ele tem que pegar uma luta maior, tem que ter acordos maiores do que um Fight Night com não ranqueado. Por isso lembra pra gente como o Renato Moicano não é pouca bosta, ele é uma bela bosta pra se apostar no mundo da luta, e que enquanto as pessoas tinham muitas dúvidas, que foi até uma piada que eu acho que ele levou um pouco a sério, o cara não é mais lutador, ele é streamer, ele é youtuber, ele é TikTok. Isso mostra pra gente que ele ainda tá nativo e concentrado pra lutar, por mais que a vida dele fora dos octógonos, fora do ringue, esteja completamente sólida. Quero ver como vai ser os próximos desafios do Renato Moicano. Agora eu tenho que falar pra vocês que me decepciona um pouco, de todos os discursos, ele citar política no Brasil, não porque eu discordo com a política dele, mas é sim porque na Polymarket eu ia apostar que ele ia falar contra o Irã, e depois de uma alta de Bitcoin, xingar o próprio pai, eu não imaginava que política, na época, com vários discursos que ele poderia fazer, seria o discurso que ele ia falar, perdi uma graninha no Polymarket, mas eu tô muito ansioso pra ver agora qual que é o próximo passo. Pra mim, com certeza, ele no Fight Night, se ele perdesse, ia ser pior do que o cansado Dariush, do que o Renato Moicanso, do que o faltou fôlego, um cara comentou assim, ele acabou a luta no segundo round porque ele não ia ter fôlego pra chegar no 5, até ganhando os caras fodem ele, impressionante. Porque é certeza que se ele perdesse, ia ser a oficialização do Renato Streamer Moicano e o fim do Renato Lutador Moicano, mas agora que ele ganhou, eu quero ver se o UFC dá uma chance pra ele subir no ranking, porque eu vejo que o Renato Moicano é um cara que o UFC gosta. Eu não acho que é qualquer um que seria o reserva do Islam Makhachev uma semana antes pra poder se preparar pra luta. Tá certo que é uma categoria que tá muito complicada pro Moicano ascender no momento, eu não acho que ele pega o Topuria, eu não acho que ele pega o Tsaruka, eu não acho que ele pega o Charles Oliveira, Max Holloway seria bom de ver, Justin Gaethje tá aqui por surto coletivo. Fizeram tanta cagada com o Perry Pimblett que agora o Justin Gaethje tá como interino. Loucura que o UFC fez. Mais um Dan Hooker no Perry Pimblett, eu gostaria de ver ele lutando. Ele conseguiu montar uma carreira de streamer e se provar ainda um bom lutador em uma das categorias mais pesadas, mais presentes, mais picas do momento, que é a categoria peso leve atualmente, certo? Agora eu quero ver os próximos passos que vai ser da caminhada do Moicano, que pode virar uma simples corrida se você não se inscrever no canal, que vai ficar de fora pra acompanhar a gente, pra ver as atualizações, pra ver a notícia, então você vai ter que correr atrás de tudo que sai de novo. Então não se esquece de se inscrever no canal, principalmente agora que já temos um videodoc pronto, que só tenho que confirmar que o editor vai entregar no prazo certo, que já voltaremos com o videodoc, já estão produzindo um atrás do outro, que é algo que mais de 70% de vocês, mesmo vendo o vídeo todo, simplesmente vão embora, e não vou somar nessa meta de não só ver as atualizações do mundo da luta e de histórias do mundo da luta, como acabar atrapalhando a meta de 100 mil inscritos até o fim do ano. E caso você queira dar um apoio maior, temos os grandes membros do canal, que eu sou muito grato, já que às vezes nessas cambaleadas eles não desistem de apoiar, então considere no primeiro link abaixo desse vídeo, você vê a categoria de membros que temos aqui, é muito mais barato do que qualquer coisa que você comprou para lutar, para treinar a luta hoje em dia, então pode confiar no Pisco, e eu quero que você comente Moicrânio, você que ficou até aqui, e você que ficou até aqui, que acompanha mais a luta, acompanha ele mais de perto, ou gosta também de dar pitacos, você acha que essa análise tá correta? Você também tá comigo, que testaram ele no Fight Night pra ver se mandava embora, você acha que qual vai ser o futuro do Renato Moicano? Você tem alguma observação para falar sobre o estilo, a vinda da carreira, como vai ser os próximos passos do Renato Moicano? Deixa aqui abaixo nos comentários, vamos transformar esses comentários numa grande ababa do Reddit, e confira agora qualquer videodoc que eu vou deixar aí na tela sobre o mundo do UFC, considerando que a gente demorou pra caramba pra trazer o próximo videodoc, esse eu vou deixar você escolher, clique em qualquer um aí, é nóis, tamo junto, valeu!